Galera, Digimon Story Time Stranger chegou, ó, excepcional, com uma demo pra nós e ela tá fenomenal. Tem pra Steam, tem pra PlayStation 5, tem pra Xbox, então assim, ó, se tu tens um desses três e pode ter a oportunidade de jogar, joga, porque tá fenomenal. Ah, e antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações pra gente conversar bastante sobre Digimon Story Time Stranger. Então vamos pro vídeo. Vocês estão vendo que eu tô com uma imagem muito melhor agora do que antes, porque eu consegui arrumar a câmera da minha esposa e coloquei ela pra funcionar aqui pra mim, então eu larguei minha webcam porque eu roubei a câmera semi-profissional da minha esposa pra isso, mas pô, tá muito bacana. Tudo que eu pedi está no jogo e eu joguei 1h30 mais ou menos, que é o tempo da demo, se eu não me engano, e gente, tudo que a gente pede pro jogo de Digimon estava lá e foi incrível ter essa experiência de poder jogar um pouquinho com os Digimons, aprender um pouquinho sobre a história desse novo jogo e também ver o sistema de digievolução que eles apresentam pra gente, que tá, ó, incrível. Série Story já tem uma questão de digievoluções muito boas, que são essas digievoluções que a gente acaba adquirindo o processo dos Digimons. Precisa tratar o XP, ter tanto de treinador, né, para conseguir digievoluir seu Digimon, mas também você precisa de outros atributos e tudo mais. Quando eu digievoluí o meu Coromon para Agumon, ele já mostrava ali o que eu precisava ter para transformar em Greymon, Geogreymon e outras ramificações do Agumon que a gente pode ter, obviamente, né? Isso foi um dos melhores pontos que eu achei, porque nas séries Stories a gente já tem isso e normalmente é o que acontece com essa coisa, porque o Digimon ele não tem uma linha linear de digievoluções, né? A gente só vai evoluindo com o que a gente atribui melhor para o nosso personagem, mas também pelos nossos gostos pessoais, né? Eu sou viciado em Digimon e eu gosto muito do Agumon, então certamente o meu primeiro Digimon que vai ser evoluído vai ser um Agumon, mas não quer dizer que eu não queira outros personagens. Então assim, eu já peguei um monte de Digimon diferente, assim, para ter essa oportunidade. Eu espero agora em outubro comprar o jogo, então, e trazer mais ainda, trazer até gameplays para nós, pra gente até conversar durante esse tempo do jogo, porque o jogo tá simplesmente incrível, principalmente nessa questão da digievolução. As digievoluções estão muito boas e os desafios que tem dentro das missões do jogo, né, porque tu começa tendo um perigo iminente. E aí tu vai até o local e lá nesse local tem vários Digimons. E a gente já luta com alguns Digimons que tem o Gotsumon, o Impimon. Eu escolhi o Patamon, não porque o Patamon é o Digimon anjo, não, nem por isso. Eu gosto de ter o Patamon porque eu gosto de ter essa familiaridade com os Digimons Adventures. Eu poderia ter escolhido o Gomamon, mas eu acho que o Gomamon é mais fácil de eu conseguir do que o Patamon. Então eu preferi pegar o Patamon porque eu acho que é um Digimon mais difícil. Eu acho que vai ser mais complicado conseguir ele, porque é um Digimon que todo mundo gosta. Então eu acho que esse é um ponto que fez eu escolher, mas nada demais assim. Se eu quiser escolher um Digimon mesmo, eu teria escolhido o Agumon, porque sim, eu sou bem modinho, eu gosto bastante do Agumon, então não me importo muito com isso. O ponto pra mim da demo é que ele não te mostra muito, mas ele te mostra tudo que ele falou nos trailers. Tipo assim, vai ter viagem no tempo, tu vai precisar batalhar com isso aqui, tu vai voltar no tempo e tu vai ter que achar um jeito de conseguir arrumar tudo que aconteceu. Eu não sei quanto tempo a gente volta, não lembro se isso é dito nos trailers e tudo mais, mas no jogo não diz. Tipo assim, não diz, ali até então na demo não fala quanto tempo a gente tem de volta até o nosso personagem. Eu escolhi o menino, né? O Dan Yuki, se eu não me engano, ele tem uma hora que conversa com o personagem, perguntar que ano a gente tá, que tempo a gente tá, e o cara tipo meio que desconversa, porque eu acho que ele é meio maluco, né? Então essa questão fica meio que por fora, porque tu não sabe. Eu acho que até é uma boa pra galera não saber, assim, tipo, não divulgar em que ano que passa, assim, e criar teorias do que vai acontecer e tudo mais, mas também não dizem em que época tu está durante o início, então assim, tu não sabe mesmo. Quando tu volta no tempo, o telefone da tua agência da Adamans não funciona. Isso na gameplay ali tu vê que não funciona. Mas não funciona por quê? Porque o teu dispositivo não tinha sido criado, ou o quê? Tipo assim, meio que fica naquela, tipo, não tem como saber em que ano estamos, mas não é uma volta no tempo muito grande, porque logo no início a gente conhece uma streamer, então, e a gente sabe como o Digimon gosta de brincar com essas coisas
no tempo, tipo assim, sempre tá se atualizando, então tem uma personagem que ela é uma streamer. Eu não sei se ela vai continuar com a gente durante esse tempo. Eu acredito que sim, pelo enfoque que eles deram ali na menina. Eu não sei o quanto eles vão continuar com isso, mas naquele instante a menina era streamer, então vamos dizer assim, começa de 2020 a 2025, esse é o tempo que temos. Se a gente começou em 2025 no jogo, a gente pode ter voltado a 2020. A gente sabe que é de 2020 para cá, porque foi quando começou a ter um boom gigantesco de streamers, né? Então a gente pode ser que até o nosso personagem esteja tipo 30 anos no futuro, seja de 2050 para ele. Mas ali a gente sabe que a região é esse tempo, mas não tem como a gente saber. Eles não citam, eles não dizem que ano o personagem caiu e nem o ano que ele estava antes. Mas essa ideia dele ter que buscar e procurar, eu gostei também que tem uma parte que ele... Eu sei que é comum no Japão, aquelas meio que casinhazinhas assim que tem até no Digimon Tamers, e a gente entra numa dessas casinhas. Eu sei que é comum ter no Japão isso, obviamente, eu sei que é algo que tem lá bastante, mas eu achei legal que é uma forma da galera ocidental que não é acostumada a ver isso, ver aquilo ali, então tipo, tu se sente como se fosse um easter egg, sabe? Não é um easter egg, mas é um easter egg. Eu até acho que, às vezes, enquanto eu jogava, eu fiquei pensando, cara, eles podiam fazer um jogo com os personagens dos Digimons da série, né, do anime, e, tipo, uma realidade alternativa, não precisa ser na mesma realidade. Ou faz, tipo, contando a história do jogo. Tem pro PSP, se não me engano, um que é contando a história do Adventure 1. Mas eu acho que poderia ter de outros Digimons, né? Tamers, podia ter do Frontier, podia ter do Adventure 2 também. Isso é uma coisa que a Bandai pode fazer, eu acho que enriquece. Isso é um papo para outro vídeo, então eu acho que a gente pode deixar para depois e tudo mais. Mas eu gostei disso, que tem essa pequena homenagem, não sendo uma homenagem, é só tipo assim, ó, tá ali, tu vai lembrar do Digimon, porque tu vai lembrar daquilo ali, mas tu não vai, tipo, aquilo ali é o Guilmon. Não, não é. É só uma representação de algo comum no Japão, mas que tem ali. Além disso, tipo, eu já pulei muito, porque isso é lá pro final, a streamer é pro final, esse troço que aparece no final. Eu nem falei das batalhas ainda. Cara, um dos pontos legais que é RPG, pra mim o melhor estilo de jogo é esse estilo de RPG, porque tu consegue construir uma história melhor, tu não perde tempo, eu quero dizer assim, não na história. O que eu joguei Digimon Survival e eu não gostei, até eu quero falar um dia, fazer um vídeo sobre o Digimon Survival, porque que eu não gostei. Um dos principais motivos foi a demora, milhões de conversas que tinham durante a gameplay, que fazia um jogo cansativo. Gente, eu joguei Digimon Survival, tipo, se eu fiquei 30 minutos jogando e eu tive uma batalha, foi muito. Ou uma hora. Tipo assim, é sério, demorei demais pra primeira batalha. Eu acho que isso é um jogo que cansa. Digimon Story tem essa questão de conversas, tipo assim, tu vai pra vários lugares, mas como é um RPG, tu entende que tu tem que ter essas conversas, e essas conversas não atrapalham a dinâmica do jogo, porque elas são conversas rápidas, certeiras, e elas te encaminham pro que tu quer chegar, mas elas também não atrapalham a tua gameplay. Tipo, tem personagem parado aqui, tu chega nele, conversa com ele só vai falar meias palavrinhas e tu vai sair. Claro, quando tu tá com um personagem principal conversando, tu não vai ter uma conversa tão extensa com ele, mas tipo assim, aquela conversa tá sendo viva, vamos dizer assim, tipo assim, é mais do que só um diálogo, milhões de diálogos que tu não vai prestar atenção, tipo, tu consegue prestar atenção porque são diálogos rápidos e que não vão atrapalhar a tua gameplay. Eu acho que isso é muito bom, e que daí entra na questão das batalhas, porque daí tu consegue batalhar muito rápido. Tu termina de falar com o teu personagem, fala ali, tu chega no inimigo, tu consegue atacar o inimigo rapidamente. Aí é aquela coisa de RPG, se tu ataca primeiro, tu pode ter até matado o teu inimigo, aí tem outros pequenos inimigos ali em volta, e aí tu vai construindo isso e tudo mais. Eu acho isso muito bom, eu gosto. A Digimon tem essa pegada desse estilo de batalha que me agrada mais. Eu acho que esse estilo é o que me agrada como jogador, e então eu acho que eu me sinto mais tranquilo jogando ele, e que é uma forma de jogar que é mais, vamos dizer assim, mais fluida. Eu acho que na minha visão é mais fluida. Pode ser que você fale, eu acho que a história com mais coisas falando é mais fluida. Beleza, não, mas eu acho que é mais fluida pela questão que tu consegue batalhar mais vezes. Eu acho que isso ajuda para quem não conhece muito
da dinâmica do jogo, do Digimon, de conhecer e aprender um pouco mais, porque tu vai prestando atenção nas conversas, depois tem a batalha que vai te ensinar outras coisas, assim. Então, galera, antes de mais nada, vocês viram que eu tô contra a roupa do início do vídeo, mas é porque eu precisei parar naquele momento, minha esposa estava chegando, a gente começou a conversar e tudo mais, e eu não consegui retomar a gravação naquele mesmo dia, então eu só tô gravando no dia depois da gravação. Continuando sobre o vídeo, o que eu queria falar também é que tem uma parte do jogo que tu tá ainda fazendo o trajeto da demo, né? Que tu encontra um Digimon mais forte, que é o Chaos Greymon, acho que é assim que a gente chama ele, se eu não me engano. E tu tem a chance de batalhar com ele. Eu não batalhei com ele, eu fiquei com medo, receio de não dar certo. E ficar naquela tentativa e não sair daquilo, então eu preferi não batalhar com ele. Eu sei que muita gente batalhou com ele, porque tem formas de derrotar ele, a galera falou, tem muitos vídeos por aí falando como que tu derrota ele, mas eu resolvi não fazer isso pela questão de que, tipo, cara, eu acho que quando a gente tá na demo ali, a gente quer ter os nossos estilos. E como eu vi que não ia fazer nenhuma diferença pra mim naquele momento ali, mesmo que eu possa ganhar status dele e tudo mais, para conseguir ele mais forte, eu achei melhor me reservar e não fazer nenhuma batalha muito forte, porque eu queria mesmo sentir a gameplay do jogo como se eu estivesse jogando aquilo ali no normal, assim, tipo, jogando como se eu fosse jogar todos os dias. Então eu não quis fazer nenhuma aventura, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu prezo nos jogos de Digimon, é isso, tentar sempre controlar o que eu tô fazendo e tudo mais, porque eu acho que eu tenho uma noção maior do jogo para entender, tipo, se eu batalhasse com ele, eu acho que eu ia perder um pouquinho da graça do que eu gosto de fazer com Digimon, mas se vocês fizeram isso, acho que também não tem problema nenhum, é o estilo de cada um da gameplay. E falando nisso, nessa questão, eu também quero falar que durante a gameplay, quando tu termina a parte do jogo, da demo ali, tu consegue entrar no Digimundo, e isso eu achei muito legal, que eles reservaram uma parte da gameplay pra tu ir pro Digimundo e conhecer um pouquinho desse mundo, que era uma coisa que eu tava meio com receio se eles não iam mostrar, mas depois de eu ter jogado, eu fui ver outras gameplays da galera pra ver o que a galera tava fazendo, foi aí que eu vi que a galera tava jogando com o Chaos Greymon pra conseguir ele. E aí eu vi que a galera conseguiu entrar no Digimundo, eu fui lá testar e tudo mais. Então, cara, eu acho que isso é muito bacana da Bandai, conhecer o Digimundo ali, eles não te privarem de conhecer o Digimundo, isso que eu quero falar, é muito bom, porque tu tem um pertencimento do jogo, que é o que a Bandai quer te mostrar nesse jogo, assim. Então, eu não tenho, até o momento com a demo, eu acho que é um dos melhores jogos que eu vou jogar esse ano. Eu acho que claro, não entra nessa questão do GOAT, de melhor jogo do ano, não. Tô falando como experiência minha. Tipo, tem jogos que eu não joguei, tipo Split Fiction, Clair Obscur, também não joguei. Hollow Knight eu ainda não joguei o novo. Os jogos que eu joguei esse ano, eu acho que ele entra no hall de um dos melhores que eu vou jogar. Porque certamente vou comprar ele, então assim, eu acho que essa experiência do jogo foi muito boa pra mim, pra eu entender melhor qual era a proposta da Bandai. Eu tava com uma expectativa muito alta para esse jogo e eu fico muito feliz que as minhas expectativas do jogo estão sendo cumpridas, e eu gosto disso porque óbvio, a Bandai não veio aqui na minha casa e perguntou: Livio, o que tu quer? Não, eu tinha as minhas preferências no primeiro vídeo que eu falei de Digimon, link aqui nos cards, eu falei o que eu queria, e a princípio tô dando checks bastante nesse jogo, e que eu acho que melhora a experiência. Então jogar a demo como eu joguei hoje foi muito bom para eu ver essas questões e que fazem com que eu tenha mais vontade de jogar o jogo Digimon, e que a demo foi um plus que a Bandai trouxe pra nós. A princípio tá todo mundo falando bem assim do jogo, tá todo mundo gostando. Claro que uma coisa ou outra, por gostos pessoais, as pessoas não vão gostar ou vão amar mais, mas aí depende muito da pessoa e tudo mais. Agora falando também sobre os Digimons que tem, eu gostei muito das escolhas, né? Como eu já tinha dito que eu escolhi o Patamon e tudo mais, mas eu gosto que as coisas que a gente tem é no sentido de, tipo, tu fazer a tua própria gameplay, sabe? Eu gosto que a questão do jogo, tipo, que tu não tem uma linha certa pra seguir das digievoluções. Isso é fenomenal pra mim em Digimon, porque eu acho que essa é a ideia. Digimon é muito boa, de, tipo assim, tu não ter
Tu não é obrigado a desenvolver o teu Patamon para Angemon. Tu não é obrigado a desenvolver teu Agumon para um Greymon. Tu pode desenvolver eles para outros personagens, e que isso é a essência do Digimon, porque tudo é diferente, tudo são escolhas. As escolhas, vamos dizer, da tua vida são que impactam no jogo. Por que eu digo assim? Porque se eu sou uma pessoa que tem mais coragem, eu vou fazer tais coisas para transformar o meu Digimon em corajoso. Se eu sou um cara que preserva mais a amizade, eu vou fazer coisas que preservem mais a amizade dentro do jogo. Até o meu Patamon tem muitas coisas que eu escolhi de amizade. Tipo, foi até sem querer, eu achei melhor falar aquilo ali para ele durante a gameplay. E eu fiquei pensando, nossa, agora que eu vi que eu escolhi amizade. Ou se tu quiser alguma coisa mais de confiança, se tu quiser alguma coisa mais de amor, tudo depende da tua vontade naquele momento ali. Claro que não vai ter todas essas opções no jogo pra ti, obviamente, mas tipo, cada personagem vai ter uma opção que tu pode escolher e vão representar os brasões que a gente já conhece. Claro, não tem a questão dos brasões, mas eles sempre deixam essas coisas porque esses sentimentos são sentimentos que moldam o Digimundo, que são sentimentos que eles guiam os Digimons para eles desenvolverem mais facilmente ou desenvolver para o que eles acreditam ser mais a forma do Digimon. Então eu acho que é isso que eu gosto do Digimon, que não é uma coisa assim, ele faz isso, ele é isso, ele é isso. Não, é como o ser humano. O ser humano é cheio de falhas, cheio de coisas, e as escolhas das pessoas vão fazer com que eles se transformem, cresçam e tudo mais, e o Digimon é assim também. Então eu acho que esse é o ponto muito bom do jogo, de tu não ter obrigatoriamente essa questão de tu virar alguém e tudo mais. Então eu acho que isso eles acertam bastante. Tem uma coisa que me pega muito ainda, é a questão dos preços. Eu sei que muitos jogos vêm nesse valor, né, de 400, 300 reais e tudo mais, mas isso eu vejo como um problema ainda, que parece que a gente vai ter sempre eles, que não são versões físicas, né, são versões digitais, e mesmo assim são jogos que passam de 300, 400 reais, que é um problema do Digimon também. E eu acho que isso afasta as pessoas de poderem jogar o jogo no lançamento, porque é muito caro. Claro, obviamente vai ter gente que vai pagar e tudo mais, porque quer ter a experiência de jogar o jogo pela primeira vez, logo ali. Mas é aquilo que eu falo, que esses jogos são jogos que eu acho que valem a pena pagar um pouco mais caro. Não que eu acho que vale a pena pagar 300, 400, 500 reais num jogo. Não é isso. Mas eu acho que vale a pena pagar mais caro. Por quê? Porque são jogos que a empresa está entregando aquilo que ela deve entregar para o jogo. Não é que nem outras empresas que entregam o básico e a gente tem que aceitar o básico, porque o básico para eles é aquilo ali. Então eu acho que é um ponto muito bom de que tipo, a gente tá um preço cheio, é um preço meio caro, mas ainda assim é um preço que teoricamente vale a pena, porque o jogo está valendo a pena para isso. Mas o que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês acharam da demo, o que vocês estão esperando pro jogo. Ou falar, Liv, eu não joguei a demo, que só assisti gameplays para ver o que a galera tava falando, e mas assim, vou comprar, ou eu não vou comprar ainda, tudo mais. Comenta aqui embaixo, me diz o que tu achou, e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e compartilhar com seus amigos, família e tudo mais, para eles conhecerem um pouquinho do canal e também conversarem e aprenderem um pouco sobre videogames. Então, não se esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho, e até a próxima, galera. Tchau, tchau, até mais.